Lídia se destaca no Novo Testamento como a irmã hospitaleira. A conhecemos em Atos 16 versículos 12 ao 15 e o versículo 40. A cidade de Filipos deve seu nome a Filipe da Macedônia, pai do famoso imperador grego Alexandre Magno, que a tomara em uma batalha. Mais tarde, a cidade passou ao poder dos romanos e César Augusto concedeu-lhe o privilégio de se transformar numa colônia, Atos 16 versículo 12. Uma colônia romana era uma réplica em miniatura da capital do Império Romano, no sentido de que seus habitantes desfrutavam dos mesmos direitos civis que gozavam os cidadãos da própria Roma, direitos muito apreciados. Por razões estratégicas, Filipos era uma cidade mais militar do que comercial e, por esta razão, o número de judeus residentes ali era comparativamente pequeno, explicando-se assim o porquê de não haver ali sinagoga. Por outro lado, é bem possível que os privilégios dos filipenses não permitissem aos judeus celebrar seus cultos dentro da cidade, razão pela qual estes teriam que congregar-se fora da mesma. Num sábado memorável, algumas mulheres, deixando atrás de si as ruas movimentadas da cidade, saíram pela porta e pegaram o caminho que conduz ao vizinho rio Gangas, ou Gaggitas, entrando num lugar onde costumavam reunir-se para orar a Deus. Talvez o local de reunião fosse uma chácara ou um pátio emprestado, mas é mais provável que fosse uma construção primitiva sem telhado chamada proseucha, formada de paredes de juncos ou, talvez, de pedras. Naquele sábado, a congregação era inteiramente feminina. Onde estavam os homens? Será que estes tinham sucumbido ao ambiente mundano de Filipos e tinham deixado a religião para as mulheres? Nada sabemos a este respeito, mas o certo é que naquela manhã, enquanto as mulheres faziam suas orações a Deus, 4 homens desconhecidos entraram naquele recinto e se sentaram junto a elas. Após cumprimentá-las cortesmente, um dos visitantes começou a dizer-lhes coisas assombrosas acerca de um tal de Jesus, pessoa que alguns anos antes tinha aparecido na Palestina afirmando ser o Filho de Deus enviado do céu para ser o Messias de Israel e o Salvador dos pecadores, mas que tinha sido rejeitado e crucificado pelos chefes da nação. No entanto, Deus o tinha ressuscitado e o tinha glorificado à sua destra para ser Salvador e Senhor, para dar o perdão dos pecados e vida eterna a todo aquele que nele crer. Aqueles homens eram o apóstolo Paulo e seus colaboradores Silas, Timóteo e Lucas, o médico amado. Quem tomou a palavra foi o próprio Paulo e, enquanto ele falava, pelo menos uma mulher demonstrou um profundo interesse na sua maravilhosa mensagem. Esta mulher chamava-se Lídia e também ela era estrangeira ali, pois sua cidade natal era Tiatira, mais para o Oriente, na Ásia. A cidade de Tiatira tinha fama como centro industrial, onde se fabricavam tintas e onde se tingiam tecidos, principalmente da cor púrpura. Existem atualmente inscrições da época que revelam que o sindicato dos tintureiros era o mais importante da cidade e até hoje os tecidos de cor púrpura e escarlata tingidos ali são muito apreciados na Ásia e na Europa. Quando o Senhor Jesus foi levado ao pretório pelos soldados romanos foi zombado antes de sua crucificação ao lhe vestirem um manto de púrpura, Marcos 15 versículo 17, certamente feito com roupa desta cor e, provavelmente, trazida de Tiatira. Lídia, que é também nome da província de Lídia onde ficava a cidade de Tiatira, ganhava vida vendendo tintas corantes e objetos de púrpura de Tiatira. Ainda que ela fosse uma negociante, era uma mulher temente a Deus. A frase temente a Deus era usada entre os judeus para apontar um prosélito, isto é, um gentio que se convertera ao judaísmo. Esta frase é usada em relação ao centurião Cornélio em Atos 10 versículo 2 em Antioquia da Pisídia o apóstolo Paulo começou sua pregação com as palavras, varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi, Atos 13 versículo 16. Deduz-se, pois, que Lídia era uma prosélita, mas não podemos rejeitar a possibilidade de ser judia por nascimento, embora originária de Tiatira. O que mais nos chama a atenção é que Lídia não permitia que as atividades e exigências de seus negócios, nem o ambiente mundano de Filipos atrapalhassem a sua assistência ao culto sagrado dos judeus. Assim é que a vemos reunida como de costume com as mulheres piedosas no lugar onde costumavam reunir-se. Ela deu a Deus o primeiro lugar em sua vida e a sua fidelidade, de acordo com a luz que tinha, e agora ia receber sua recompensa. A penumbra das figuras e das sombras ia dar lugar à plena luz da realidade no Senhor Jesus Cristo. Na experiência de Lídia temos um maravilhoso exemplo de uma verdade anunciada pelos apóstolos Pedro e Paulo. Na casa do piedoso Cornélio, o apóstolo Pedro começou seu sermão dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação,
aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos 10 versículo 34 e 35. Em Romanos 2 versículo 7, lemos as seguintes palavras de Paulo: Deus dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Isto não significa que se pode merecer a salvação através de boas obras, mas indica que, ao coração sincero que busca Deus, ele se revelará para a sua bênção eterna. A história das missões na China, na Índia e em outros países pagãos registra muitos casos notáveis de pessoas que, após muitos anos de angustiosa procura, acharam a salvação em Cristo. Não estamos referindo-nos a meros religiosos que cumprem zelosamente os ritos de um credo, mas a pessoas realmente sinceras como Sundar Singh e Pandita Ramabai, da Índia, o pastor Si, da China, e inúmeras almas mais que estavam buscando a Deus, tateando para podê-lo achar. Atos 17 versículo 27. Lídia era uma destas almas felizes que acharam a vida eterna após perseverante procura. O temor do Senhor é o princípio do saber, Provérbios 1 versículo 7, e Lídia foi feita sábia para a vida. Suas orações, como as de Cornélio, tinham subido em memória à presença de Deus, Atos 10 versículo 31, e o Deus que mandou a Pedro que falasse palavras de vida a Cornélio trouxe Paulo para dizê-las a Lídia. Aquele que preparou Cornélio para escutar a mensagem de salvação abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor não tinha que ficar do lado de fora, dizendo-lhe, eis que estou à porta e bato, só precisava entrar. Lídia foi atenciosa à palavra. Esta é uma característica das verdadeiras ovelhas do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, João 10 versículo 27, disse o Senhor e em sua oração ao Pai a favor dos seus discípulos disse, as palavras que me deste eles as receberam, João 17 versículo 8. A salvação vem por ouvir e receber a palavra de Deus. O coração de Lídia não era terra dura, nem lugar onde pedras e espinhos atrapalhariam a colheita. Ela tinha um coração bom e reto que conservava a palavra ouvida e logo produziu fruto para Deus. Lucas 8 versículos 11 e versículo 15. É evidente que o apóstolo falou-lhes em relação ao batismo e seu significado. Se, realmente, Lídia era uma prosélita, já teria sido batizada segundo o ritual judaico a fim de gozar da cidadania de Ismael, Efésios 2 versículo 12, mas não vacilou em batizar-se novamente de acordo com o ensino cristão. Para ela foi suficiente que o Senhor tivesse mandado que os seus fossem batizados, ela queria obedecer. Talvez ela, da mesma maneira como o eunuco, dissesse espontaneamente, eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Atos 8 versículo 36, se ali, no rio sobre cuja ribanceira estavam reunidos, Lídia, cheia do gozo da salvação e de amor para com seu Salvador, foi batizada por um dos companheiros de Paulo. Desta maneira, Lídia deu testemunho de sua identificação com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, Romanos 6 versículos 1 ao 5. Simbolicamente, ela manifestou que tinha morrido para o mundo e para o pecado e também que tinha ressuscitado com Cristo e que tinha uma vida nova que seria completamente dedicada a seu glorioso Senhor. Era um passo de obediência e de consagração dado sem vacilar diante de uma possível perseguição que lhe pudesse vir como consequência de seguir a Cristo. O mesmo Senhor já tinha dito a seus discípulos, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, João 16 versículo 33, se, sem dúvida, o apóstolo a tinha advertido fielmente a este respeito. Mas Lídia foi constrangida pelo amor de Cristo e aquele amor perfeito afugentou todo o temor. Mas não foi batizada apenas Lídia, sua família toda também, o que nos revela que ela falou aos seus sobre Cristo e seu amor. Ela fez o que certa vez o Senhor mandou que um homem fizesse, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Marcos 5 versículo 19, se, como resultado de seu testemunho entusiasta, teve a alegria de ver os de sua casa convertendo-se ao Senhor. Há pessoas que citam o batismo da família de Lídia para apoiar o costume de batizar crianças pequenas. Sem entrarmos em razões a respeito, porque este livro é um estudo de biografias bíblicas, queremos expressar a nossa convicção de que os batizados da família de Lídia eram todos pessoas competentes para ouvir a palavra de Deus, para crer no Salvador e, depois, para obedecer voluntariamente o mandato do Senhor em relação a este rito tão cheio de significado. Quão feliz é o lar onde todos os membros são um em Cristo Jesus! Lídia não tinha apenas amor pelas almas perdidas, mas também amor pelos servos do Senhor e este amor foi manifestado de uma maneira bem prática. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor,
entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Reparemos na palavra. Nos constrangeu. Talvez no início Paulo e seus companheiros não tivessem querido aceitar tão bondoso convite para não serem pesados, ou talvez Paulo quisesse seguir o costume que estava seguindo em todas as localidades que visitava, 1 Coríntios 9 versículos 9 ao 15, e 2 Tessalonicenses 3 versículos 8 ao 9. Quaisquer que fossem seus escrúpulos ou objeções, Lídia não fez caso dos gastos que tal convite feito lhe causaria. O Senhor tinha feito muitos sacrifícios por ela e nenhum sacrifício que ela pudesse fazer seria grande demais. O Novo Testamento menciona várias pessoas que hospedaram servos de Deus, tais como Filipe o Evangelista, Atos 21 versículo 8, Nason, um antigo discípulo, Atos 21 versículo 16, Gaio, meu hospedeiro, Romanos 16 versículo 23, Áquila e Priscila, Atos 18.2, 3 e outros. O Senhor, para quem não havia lugar na hospedaria, terá apreciado muito aquelas obras de amor para com seus servos que tinham vidas peregrinas de pobreza e de limitações por amor a Ele. E a exortação de Hebreus 13 versículo 2 é bem atual: não negligencieis a hospitalidade. Pratiquemo-la. Quantas bênçãos nos pode trazer! Que dias de refrigério terão passado Paulo e seus companheiros na casa de Lídia durante suas atividades evangelísticas em Filipos. Almas foram convertidas e instruídas nos caminhos do Senhor. Esta atividade continuou por muitos dias e assim a igreja dos filipenses foi formada e paulatinamente edificada. De Atos 16 versículo 40 deduzimos que esta nova igreja se reunia, pelo menos nos primeiros dias, nas casas de Lídia. Que honra o Senhor concedeu a esta fiel irmã! No capítulo 2 de Apocalipse, termos da igreja em Tiatira. Nada sabemos de quando e de como ela foi formada, mas não é difícil imaginarmos que Lídia sentisse um profundo desejo que seus parentes e conhecidos naquela cidade pagã, sua cidade natal, ouvissem da salvação e que ela mesma tenha levado as boas novas do amor de Deus em Cristo, com resultado positivo de salvação de almas. Pura suposição? Sim, mas é uma possibilidade que abre perspectivas interessantes. Lídia é um nome que significa contenda e é derivada da palavra grega lidiar, que significa combater ou contender. Lídia não era dos que têm nome de que vivem, mas estão mortos, Apocalipse 3.1, muito pelo contrário, ela vivia de acordo com seu nome. Há cristãos cujas vidas estão cheias de contendas repudiáveis, Gálatas 5 versículo 20, Filipenses 4 versículo 2, e 2 Timóteo 2 versículo 23, mas as contendas de Lídia são dignas de serem notadas e imitadas. Ela contendia sinceramente contra os poderes das trevas para ganhar almas para Cristo, contendia fervorosamente em oração para o bem-estar dos crentes e contendia amavelmente com os servos de Deus a fim de induzi-los a pousar em sua casa. Este tipo de contendas agrada a Deus. Ao nos despedirmos de Lídia, peçamos ao Senhor que nos dê mais da sinceridade, obediência, fidelidade e amor que temos visto brilhar quais joias brilhantes engastadas no caráter desta piedosa mulher de Deus.